Bom dia, turma. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade sobre leitura e interpretação de gráficos. Então, eu tenho aqui a atividade impressa. Vamos começar aqui com a primeira questão. A professora Laura, de matemática, realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos das quintas séries A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela. Aqui nós temos o gráfico. O título, preferência musical dos alunos da sétima série. Quinta série, aqui tivemos um erro de digitação. Da quinta série A e B. E aqui nós temos a legenda, que está indicando o número de alunos, né? No gráfico nós temos aqui, na horizontal, os estilos musicais e na vertical a quantidade de alunos numa escala de 5 em 5. Com base no gráfico anterior, é possível dizer que... Então, a gente vai ler as alternativas e ver qual a alternativa está correta com relação a esse gráfico. Na letra A, diz que o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é hip hop. Hip hop é a preferência de 10 alunos, ó. E ele só vem até essa altura, então ele não é o maior. A maioria dos alunos prefere sertanejo. Não. Sertanejo está aqui, ó, abaixo de 5. Então quer dizer que ele não é o maior. Ele é menor, inclusive, do que hip hop. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é pop. Pop, a barra do pop sobe até lá em cima, ó, até o 25. É o maior de todos. Então quer dizer que o estilo preferido é pop. Essa alternativa, letra C, é a alternativa correta. Só para conferir aqui, ó. Letra D, o estilo musical menos ouvido é MPB. MPB tá aqui, ó, um pouco menos do que 10. Só que ele não é o menos. O menos preferido, o menos ouvido, é música sertaneja, ó, o menor de todos. Alternativa correta, letra C. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, o gráfico a seguir mostra os resultados de jogos da Copa de 2006. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que... Nós temos aqui o gráfico. Nós temos aqui os países. E aqui nós temos a quantidade de gols, né? Na horizontal os países, na vertical a quantidade de gols em escala de 1 em 1. Então vamos lá para as opções. Letra A. O Brasil marcou 7 gols. Na verdade, o Brasil marcou bem mais do que 7, porque essas barrinhas aqui estão indicando quantos gols o Brasil marcou contra cada time desses aqui. Então, no caso, ó, contra a Rússia, o Brasil marcou 2. Contra Camarões, o Brasil marcou 3. Contra a Suécia, o Brasil marcou 1. Estados Unidos, 1. Holanda, 3. Nesse outro jogo aqui da Suécia foi 1 de novo. E contra a Itália, 3. Então, se a gente contar aqui a quantidade de gols que o Brasil marcou, foi bem mais do que 7, né? Então, não vai ser a letra A, a alternativa correta. A média de gols marcados pelo Brasil foi 2 gols por jogo. Aqui a gente teria que fazer a média. O que é a média? Média você soma o total de gols que o Brasil marcou e divide pela quantidade de jogos. No caso aqui, somando os gols, nós temos 2 mais 3, 5, 6, 7, mais 3, 8, 10, 10 mais 1, 11, 11 mais 3, 14. 14 gols. E vamos dividir pela quantidade de jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Então, nós temos essa divisão. 14 dividido para 7. Ou a mesma coisa que perguntar quantas vezes o 7 cabe dentro do 14. Cabem 2 vezes. Porque se eu tenho 2 vezes 7, eu vou ter 14, né? 2 vezes 7, 14. Então, eu coloco aqui
com sinalzinho de menos, e faço a subtração. 14 menos 14, 0. Então, a média de gols marcados pelo Brasil é de 2 gols por jogo. Então, a resposta é a alternativa B. Vamos só analisar as outras alternativas. Letra C. Está dizendo que 2% dos gols foram marcados contra a Holanda. Contra a Holanda foram 3. Aqui é uma questão de porcentagem, então vamos prestar atenção aqui. 2% quer dizer que de cada 100 gols, a Holanda teria marcado 2, né? 2%. Só que o Brasil só marcou, durante esses jogos, fez 14 gols. E a Holanda fez 3 gols. Então, observem a discrepância, né, do valor. Aqui de 14 para 100, a quantidade. E aqui de 3 para 2. Então, essa alternativa, só por analisar esses dados aqui, você já elimina. E a letra D está dizendo que o Brasil marcou mais gols contra Camarões do que contra a Itália. Contra Camarões, o Brasil marcou 3. E contra a Itália, também marcou 3. E aqui está falando que ele marcou mais. Então, a alternativa D também não vai ser correta. Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, o gráfico a seguir apresenta as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria. Nós temos aqui os meses do ano, de janeiro a junho, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. E aqui as unidades vendidas, numa escala de 10 em 10. Letra A está dizendo que foram vendidos 90 equipamentos até abril. Nós temos aqui, janeiro foi vendido 10. Fevereiro foi vendido 20, né? Vem aqui, está na linha do 20. Em março, 30. Em abril, 30. Em maio, 40. Em junho, 50, né? Se ele está perguntando até abril, a gente vai somar esses meses aqui, até o mês de abril. 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 30, 90. Então, aqui a gente já confirma a resposta letra A. Só para eliminar aqui, a B está dizendo que as vendas aumentaram mês a mês. Olhando o gráfico, você pode pensar que sim, mas quando você chega aqui em março e abril, não aumentou, permaneceu igual. Então, não teve um aumento mês a mês, né? Na letra C, está dizendo que foram vendidos 100 equipamentos até junho. Não. Até abril foram vendidos 90. Em maio foi vendido mais 40. Então, 90 mais 40 já dá 130, já passa. Então, em junho foi vendido bem mais do que 100. Também não, já elimina a letra C. E na letra D está dizendo que o faturamento da indústria aumentou de março para abril. Março e abril. O faturamento aumentou? Não, porque foram vendidas as mesmas quantidades. Então, quer dizer que o faturamento foi o mesmo. A alternativa correta é a alternativa letra A. Vamos só voltar aqui para uma explicaçãozinha aqui sobre porcentagem, já que caiu aqui, né? E vai ser útil nas próximas aulas. Então, vamos lá. A gente pode resolver essas questões de porcentagem utilizando regra de 3. Regra de 3 é quando você tem 3 valores e você quer encontrar um quarto valor. Vamos ver o seguinte. A gente tem que 14 foi o total de gols. Vou passar aqui uma linha para separar. 14 foi o total de gols que o Brasil marcou. Então, como é o total representa 100%. E ele está dizendo que os gols marcados pela Holanda foi 2%. Então, a gente vai analisar. A Holanda marcou 3 gols. Então, a gente coloca o 3 aqui, né? Que é a quantidade de gols. E aqui é a porcentagem. E a gente vai descobrir
se esses gols que a Holanda fez realmente é 2%. Vou chamar de X, porque eu vou descobrir ainda se realmente é 2%. Quando eu tenho essa estrutura, eu vou fazer uma multiplicação em forma de X, que é o que a gente chama de regra de 3. Eu vou multiplicar esse 14 pelo X e esse 3 pelo 100. 14 vezes X, a gente vai ter 14x. Isso vai ser igual a essa outra multiplicação, ó, 3 vezes 100. 3 vezes o 100 vai dar 300. Né? 100 mais 100, 200, mais 100, 300. Agora eu vou fazer essa estratégia. Eu vou repetir o x, coloco o sinal de igual e repeto 300. Esse 14 que estava junto com o x, ele vai vir aqui para baixo, ó, dividir o 300. A gente vai ter agora que x é igual a 300 dividido por 14. Eu vou fazer essa divisão. E quando eu fizer essa divisão, eu já acho o valor de x. Vamos ver se realmente é 2. 300 dividido por 14. Divisãozinha simples. 3 não divide 14, então vou utilizar o 30. 30 dividido para 14. Quantas vezes esse 14 cabe dentro do 30? 2 vezes. 2 vezes 14 dá 28. Coloco aqui embaixo e coloco menos. 30 menos 28 dá 2. Eu pego esse zero que eu não utilizei ainda e vou baixar ele. Ficou 20. Agora, quantas vezes o 14 cabe dentro do 20? Cabe apenas uma vez. 1 vezes 14 dá 14. E faço o sinal de menos, né? 20 menos 14 dá 6. 6 não tem como dividir para 14. E eu não tenho nenhum número que eu consiga baixar aqui, para mim poder baixar, né? Então, o que é que faço nessa situação? Eu vou acrescentar uma vírgula aqui no quociente e acrescentar um zero aqui no resto, que aí fica 60. E vou continuar a divisão. 60 dividido para 14. Quantas vezes o 14 cabe dentro do 60? 4. 4 vezes 14 deu 56. Eu coloquei aqui, ó, 56. Coloco menos. 60 menos 56 dá 4. E aqui eu já posso parar. Porque aqui, ó, eu já vi que o resultado deu mais de 21%. Deu mais de 21. 21,4 alguma coisa aqui. Não preciso continuar. Aqui eu já sei que o resultado não vai ser 2%. E vai ser mais de 21%. Então, essa explicaçãozinha é só para vocês terem uma noção do conteúdo que a gente vai estudar posteriormente, certo? Só para a gente esclarecer um pouco essa questão de porcentagem para as próximas atividades. Claro que eu vou passar uma aula explicando mais detalhado, o passo a passo, certo? Da questão da porcentagem. Então, essa é a solução. Primeira, a letra C, segunda, letra B e terceira, letra A, as respostas da nossa atividade. E por enquanto é só isso e até a próxima.